Olá, está começando mais um Reportagem em Pauta. Este programa é produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. Olá, veja agora os principais destaques do programa de hoje. Estamos aqui no Rio Pirapó e vamos saber o que a Sanepar está fazendo para melhorar a captação de água em Maringá. E no programa Reportagem em Pauta você vai conhecer um pouco mais sobre a religião Candomblé e os preconceitos que as religiões de matriz africana ainda sofrem. Não percam! Para abrir a nossa série de reportagens sobre a gastronomia maringaense, estamos aqui no centro da cidade para conhecer um pouquinho da culinária japonesa. Em janeiro, Maringá sofreu com a falta d'água. Uma forte chuva trouxe prejuízos para a cidade. A tempestade danificou a estação de captação local, interrompendo o abastecimento. A nossa equipe foi até a Sanepar para saber quais medidas estão sendo tomadas para que essa situação não se repita. Confira na reportagem. Água saindo da torneira. Um gesto simples que durante 10 dias não aconteceu na maioria das casas de Maringá. Depois de toda essa crise, fomos conversar com a empresa responsável pela água da cidade, a Sanepar, para saber o que está sendo feito para que a próxima chuva não deixe a população sem água. Mas antes, vamos recordar o que aconteceu naquele dia de muita chuva. 11 de janeiro de 2016. Uma forte chuva castigou Maringá. O rio Pirapó, que abastece a cidade Canção, subiu vários metros e inundou a estação de captação de água, deixando os maringaenses sem água nesse período. A estação meteorológica da Universidade Estadual de Maringá registrou 119 milímetros de chuva neste dia, sendo que o total esperado para o mês de janeiro era de 200 milímetros. Essa falta de água fez mudar a rotina dos mais de 397 mil habitantes. Mas, segundo a Sanepar, apenas 85% da população ficou sem os serviços durante este período. 3 dias após a chuva, a Sanepar voltou a abastecer a cidade, mas produzindo apenas 30% do que é utilizado diariamente. Segundo a Sanepar, a demora do reestabelecimento da água foi culpa da população. Esperávamos que as pessoas, conforme fossem recebendo água, fossem usando de forma racional e usando com economia para que as outras pessoas também pudessem ter acesso à água. Infelizmente isso não aconteceu. As partes altas da cidade não receberam água, então a gente estima que 10% da população afetada não recebeu água durante boa parte desse período de crise, por conta das partes mais baixas da cidade estar usando de forma normal, sem nenhuma racionalidade, sem economia. A reclamação foi geral na cidade inteira. A população teve que se virar para conseguirem água. Quando chegava água, chegava só da rua, não tinha força para chegar na caixa. E quando não, tinha que ir lá buscar lá em cima, tinha uma fila muito grande. Foi ruim, né? Não tinha de jeito nenhum, né? Mas buscando lá, nós quebramos galho. Puxamos água direto, todo dia. Foi difícil. Eu tenho problema no joelho, tive que ir lá no posto buscar água. Sob vários protestos de moradores e cobrança de alguns vereadores, a empresa entendeu que era preciso um plano de emergência
que naquele momento eles não tinham. O vereador Ulisses Maia falou dessas cobranças. A Câmara tem que cobrar da Sanepar a execução do plano B, porque esse problema provou que não tinha plano B. E aí, se novamente tiver uma chuva dessa e cair uma ponte e inundar os motores, nós vamos ter outro problema. Então eles têm que ter um sistema que contenha a água. Por exemplo, a comporta estava estragada, eles já arrumaram uma comporta que tem lá. Tem alguns motores que podem ser utilizados e eles não serão abalados se a água inundar esses motores. E muitas outras medidas técnicas que a Sanepar anunciou, mas que até agora ela não fez nada. Para saber das novas medidas tomadas pela Sanepar, a repórter Jéssica Bregagnoli trará mais detalhes. Isso mesmo, Cláudia. Estamos aqui no local de captação de água e não vemos nenhuma obra em andamento. Porém, a empresa diz que licitações foram feitas e estão em andamento. A Sanepar está perfurando outros poços aqui em Maringá, então nós temos a expectativa de aumentar de 15% para 30% da população abastecida com poços profundos, a água dos mananciais subterrâneos, aí, o Serra Geral. E, além disso, nós estamos adquirindo outros equipamentos, mais equipamentos para ficar de reserva em prateleira, ficar fora da área de inundação, então numa cota segura. São 2 equipamentos de 1.500 cavalos, 2 motores de 1.500 cavalos e motores também que possam trabalhar submersos, então motores anfíbios que vão fazer com que a produção da água não caia, então a gente tenha pelo menos 30% de produção de água, mesmo que a captação esteja totalmente inundada. Fomos à Sanepar e fizemos algumas perguntas. Quando os poços que estão sendo perfurados funcionarão? Quando vão ser instalados os motores anfíbios? Os motores reservas já foram comprados? Quando a parte elétrica sairá da área de inundação? Essas são respostas que a empresa não conseguiu dar à população. E o povo, o que pensa em ficar sem água novamente? Novamente um transtorno, né? Tanto no salão, como para você limpar, para você cozinhar, para você tomar banho, para tudo, né? Ainda não sei, acho que tinha que sair daqui e ficar uns tempos fora, né? Daí é duro, né? É difícil. Maringá aguarda novos investimentos para que no futuro não falte água novamente. Mas será que a Sanepar está preparada para mais uma forte chuva? E segundo a Sanepar, está previsto um investimento de 180 milhões de reais em infraestrutura e saneamento básico. E não saia daí, no próximo bloco vamos conferir uma reportagem sobre as origens do candomblé. Até já! E voltamos com reportagem em pauta. Jennifer, você conhece o candomblé? Bom, devo confessar que conheço pouca coisa. A religião ainda é alvo de preconceito nos dias de hoje. Em muitos casos está no imaginário das pessoas como algo ruim, sendo até relacionado com bruxarias e feitiços. O repórter Evandro Mandadori vai mostrar que a realidade é outra e que engloba os mais diversificados públicos. Confira agora. O candomblé veio para o Brasil a partir da diáspora africana, quando os negros foram arrancados de sua terra para serem escravizados aqui. A religião candomblé foi uma forma de resistência da cultura negra. A base do candomblé é o culto a divindades africanas, de povos do Yorubá, Banto, região do Congo e Angola, e os jejes,
que são os Fons, do antigo povo do Daomé. Os rituais do candomblé são realizados em templos, chamados casas, roças ou terreiros. A celebração do ritual é feita pelo pai de santo ou mãe de santo, que inicia o despacho do Exu. Em ritmo de dança, o tambor é tocado e os filhos de santo começam a invocar seus orixás, para que os incorporem. O ritual tem no mínimo 2 horas de duração. Quando esses africanos foram trazidos para cá, forçosamente, a partir da escravidão, o culto a essas divindades continuou sendo mantido nas senzalas, nos terreiros das fazendas ou no meio de florestas e de matagais. Não tinha um nome esse culto a essas divindades, simplesmente era conhecido como culto aos ancestrais, culto aos deuses, cultos às divindades. Na verdade, a minha família tem adventista, minha mãe no caso, e o meu pai ele era Allan Kardec. Então eu frequentei as 2 religiões até uma certa idade, até a minha adolescência. Eu frequentava a igreja adventista e o Allan Kardec. E com o tempo eu fui me buscando, querendo me encontrar realmente. E nas 2 estava faltando alguma coisa, né? Faltava, o meu espírito ele não estava completamente feliz, eu não estava feliz ali. O meu primeiro contato assim com a religião de matriz africana foi em casa mesmo, assim. A minha mãe era evangélica. E ela sendo evangélica, ela tinha alguns procedimentos dentro de casa que eu sempre comecei a questioná-la. Para o professor Dr. Silvio Paradiso, o candomblé é uma religião pouco divulgada e alvo de preconceito, por ter uma origem afro e de classes inferiores. O candomblé é uma religião inclusiva, então homossexuais, pessoas que trabalham na noite, dentro do candomblé são pessoas como qualquer outra. Então é uma religião que puxa muito grupos periféricos da nossa sociedade, marginalizados, né? E quando uma religião faz isso, ela não é bem vista por uma ala conservadora da nossa sociedade. Ao contrário das outras religiões tradicionais, as doutrinas inclusivas do candomblé atraem cada vez mais seguidores. Isso pelo fato de aceitar as pessoas que não eram bem vistas por outras religiões. As pessoas elas não têm conhecimento, então elas fazem um preconceito da religião, da cultura. A nossa religião ela é africana, ela veio juntamente com os escravos, nós cultuamos os orixás que são deuses, como eu expliquei, então as pessoas não têm esse conhecimento. As pessoas que seguem o candomblé vivem com agressões verbais e também preconceitos. No caso de Ellen, foi além. A agressão foi física. Eu fui agredida fisicamente na porta da minha casa pelo fato de eu estar vestida de branco. Eu fui chamada de macumbeira e eu disse para a pessoa que eu não era macumbeira, que eu era do candomblé e que eu tinha religião. Então esse preconceito existe sim. O preconceito, qualquer tipo de preconceito, na verdade, ele é resultado da ignorância. A falta de conhecimento anda de mãos dadas com o preconceito. E isso não está somente nas ruas, mas também dentro das escolas. Eu fui trabalhar com os alunos o assunto da cultura do negro, da religiosidade que o negro trouxe para o Brasil, e fui passar um filme onde as mães de santo, elas recebem, encostam os orixás e começam a dançar. Um filme de classificação livre, né? E uma aluna de uma religião fundamentalista recusou-se a assistir. Eu me recuso a ver isso não é de Deus. A religião de matriz africana com mais adeptos no Brasil é o candomblé. Segundo a Federação Afro-Brasileira, mais de 70 milhões de pessoas estão ligadas, direta ou indiretamente, aos terreiros. Existem hoje no Brasil muitos cantores, muitas cantoras, atores e atrizes que são da religião do candomblé e defendem o candomblé. Recentemente, Maria Bethânia foi homenageada pela Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro. E eles trabalharam primeiro a religiosidade dela. Ela é filha de Ansã e de Oxum.
que são locais, e objetos como estes que são considerados místicos para o candomblé. Na verdade, macumba é um instrumento de tocar. E macumbeira é quem toca. Então eu não sou macumbeira, gente. Eu não sei tocar esse instrumento, por favor, hein? As oferendas aos orixás, elas vão propiciar isso, essa energia boa. Então, sempre uma oferenda ao orixá é para o bem da pessoa que ofertou, ou às vezes eu estou ofertando para ajudar minha mãe, um amigo, minha irmã, enfim. Eu acho que a melhor religião não é aquela que ela faz mal. A melhor religião é aquela que te leva para o caminho do bem, através do amor. A gente viu que, independente da crença, o importante é saber respeitar. E no próximo bloco, o assunto é culinária japonesa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você sabia que a cultura milenar japonesa foi fundamental para o desenvolvimento de Maringá? Pois é, os japoneses vieram para o Brasil a partir de 1908. Foi a fertilidade do solo paranaense que atraiu esse público e assim integraram a cultura local. A gastronomia japonesa está presente em vários restaurantes da cidade e oferecem uma variedade em sabores. A repórter Isadora Carneiro esteve em alguns desses locais e mostra agora para a gente. A gastronomia está em alta. Vídeos na internet, programas de culinária democratizaram a cozinha, despertando no público a vontade de conhecer novos sabores. Restaurantes especializados e chefes criativos transformaram seus menus em roteiros gastronômicos. Assim, você conhece os sabores do mundo desembolsando pouco. A procura pela comida japonesa tem aumentado. Com isso, o número de restaurantes orientais cresce cada vez mais em Maringá. Cada um com a sua cara, mas todos trazendo criatividade à culinária japonesa. A gastronomia nacional vem crescendo, influenciando as grandes capitais. A comida oriental entra como um dos principais destaques dessa área, ganhando novos adeptos a cada dia. Em cidades interioranas, como Maringá, os investidores estão apostando na culinária japonesa. Na nossa cidade, a cultura japonesa é forte. Já são mais de 40 restaurantes especializados em comida oriental. A Brasel, ela tem abrangência nacional, né? Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Nós trabalhamos estritamente com alimentação fora do lar. Então, nós temos hoje cadastrados cerca de 50 restaurantes. A Brasel, ela trabalha essa parte de qualificação, ela trabalha negócios e oportunidades para os empresários, ela trabalha representatividade dentro da Câmara Municipal ou outros órgãos que necessitem falar no nosso mercado, né? Então, assim, tem várias coisas que a Brasel está aí para lutar também pelo empresário do setor. Antes de abrir os restaurantes, os proprietários fizeram pesquisas de mercado e viram que em Maringá a comida japonesa vem crescendo. Mas mesmo assim, quem se destaca mantém o seu lugar. A gente tentou trazer inovação para Maringá, a gente fez uma pesquisa de mercado muito grande antes de iniciar o projeto.
Nós estivemos em São Paulo, estivemos em algumas outras cidades, vendo qual a tendência da culinária oriental contemporânea. Em cima desses aspectos, a gente fez um levantamento na cidade de Maringá, que existiam aproximadamente 40 restaurantes orientais. Com esse dado, a gente teve como direção principal ser diferente, não ser mais um dos 40, trazer uma culinária oriental contemporânea, arrojada, com diferencial que Maringá nunca teve. A gente foi em alguns restaurantes de Maringá para ver qual que era o padrão. E para a elaboração desse cardápio eu fiz alguns pratos que eu fiz foram diferentes. Foram diferentes do que você encontra em Maringá. Principalmente em relação à variedade de peixe e temperos, molhos e temperos. Eu quis trazer isso para Maringá, uma coisa que a gente já pratica em São Paulo e Rio de Janeiro. E a aceitação hoje está positiva. Eu fugi um pouco do comum de Maringá. Então eu consegui mostrar uma cozinha japonesa na parte do sushi bar, diferente do que o público estava acostumado. Para agradar todos os públicos, cada um tem seu próprio estilo. Alguns servem almoço, outros jantar, delivery e até balada, agradando também a vida noturna. Bom, a gastronomia, em modo geral, todos os restaurantes eles trabalham com o seu conceito. Então, todos os restaurantes eles têm algo que é o carro-chefe deles para eles poderem se reinventar, realmente fazer um trabalho bem bacana e que o público tenha vontade de vir até ele, né? Nós temos trabalhado bastante nessa questão da qualidade de um alimento bem bacana para poder trazer para o nosso cliente. A gente tentou trazer para o nosso cliente uma experiência gastronômica diferente de tudo que ele já viu. Desde o ambiente, ter uma iluminação própria, desde a gente trazer uma louça de uma artista plástica de São Paulo, o som da casa, o atendimento personalizado. Eu acho que tudo isso agrega para que o nosso cliente tenha realmente uma experiência gastronômica. Essa elaboração do prato, eu faço ele mais elaborado porque a parte fria você tem que comer com os olhos, porque ela não tem aroma. Na comida japonesa é diferente, você não tem aroma, você tem um visual. Então por isso que a elaboração do prato, na finalização dele, a montagem, tem que ser uma coisa convidativa para o cliente. Ele tem que olhar e falar, deu vontade de comer. Então é isso que a gente faz aqui, eu passo para a equipe de montagem de prato. Tem que fazer uma montagem que seja bonita. Os pratos são bastante variados, desde o tradicional até o contemporâneo. Todo o nosso cardápio foi elaborado em cima dos melhores restaurantes do país e algumas inspirações de restaurantes de fora. Muitas coisas são da culinária oriental contemporânea, como no caso o nosso joe de ovo de codorna trufado, que é uma gema de ovo de codorna. Esses são pratos já, vamos dizer, tradicionais dos restaurantes contemporâneos orientais, e a gente acabou trazendo isso para Maringá. Muitos dos nossos pratos também são autorais, são criações da casa, são criações dos nossos sushimens. No caso aqui, o molho de ostra, por exemplo, é o prato mais famoso da casa. Ele hoje possui 18 ingredientes secretos. Ele é preparado somente por uma pessoa da casa, que é o sushimen chefe. Ele faz o preparo do molho todos os dias e sem a presença de ninguém. É um prato totalmente exclusivo e misterioso, né? Cozinha é exaustão de prática, na verdade. Você tem que ter testar várias vezes para conseguir chegar num prato não ideal, mas num prato perto do que você acha perfeito. Você vai testando pratos, a mesma receita, na verdade, você vai testando várias vezes para conseguir chegar num prato final, né? Buscando fidelizar os clientes, a proposta é trazer novidades, oferecendo descontos, novos pratos e liberdade para dar ideias ao menu. Justamente em função dessa necessidade de novidade. O maringaense estava muito cansado de sempre a mesma coisa nos restaurantes. Então a gente conseguiu trazer para ele esse diferencial, trazer
toda semana tem um prato novo, tem novidade, as pessoas adoram sentar no balcão, inventar o seu prato, eles pedem pro Sushi Man, pô, não tem como inventar um prato com salmão, uma lixia, e a gente cria, a gente dá essa liberdade pro cliente também e acaba inspirando os nossos Sushi Mans. Buscando inovação, o chefe Bruno Teramoto não abre mão da qualidade de seus ingredientes. E técnica também. Se você tem um ingrediente bom e você tem técnica, a chance de você fazer um prato ruim é muito difícil. Eu sempre busco a qualidade do ingrediente. Então eu vou atrás de fornecedor novo, produto novo, e em cima desses produtos a gente aplica uma técnica para chegar no produto final. O público, em modo geral, dos restaurantes, eles são bem exigentes. Eles gostam de um bom atendimento, eles gostam da comida no horário certo, sem atraso, eles gostam de bom preço. E isso tudo você tem que trabalhar num conjunto, numa questão até de planejamento na sua própria empresa. Hoje o que voga é a criatividade, hoje todos têm que se reinventar. Ainda mais nesse momento de crise que nós estamos passando. Então, todos os restaurantes, eles precisam ser criativos, eles precisam ter preço, eles precisam ter qualidade, eles precisam ter um modelo de excelência. Então, hoje, todos os restaurantes, inclusive filiados, a gente tem cuidado bastante dessa parte também da qualificação profissional, de cursos, para que todos os restaurantes eles possam ter mais qualidade nos seus serviços. Isso é muito importante hoje para a classe. Toda especialidade, tá? Seja ela oriental, brasileira, árabe. Mesmo em uma região com tantas opções, os restaurantes se destacam por sua identidade. Comer bem não é sinônimo de preço alto. A gastronomia maringaense oferece opções para todos os gostos e públicos. Depois dessa reportagem, acredito que muita gente vai querer provar essas delícias, hein? E o programa Reportagem em Pauta fica por aqui. Tenha todos uma ótima semana. Até a próxima!